A China, se dando bem, ela ferra com a economia mundial. Se a China se der mal, ela piora ainda mais a situação da economia mundial. Ou seja, a China, ela construiu um caminho que transformou o mundo completamente dependente dela. Podemos dizer que a China voltou, ou talvez nunca deixou, o seu papel histórico de ser potência mundial. Ainda que, a priori, nessa era moderna, a gente não tenha visto a China como a primeira potência econômica mundial. Mas ela sempre teve um papel importante, e quando digo importante, eu não digo que seja o melhor, né, no cenário geopolítico há muito tempo, há muitos séculos. Não é à toa que a Rota da Seda foi o principal cenário mercadológico do planeta durante muitos e muitos tempos, durante muitos e muitos séculos. E agora, meus amigos, eu quero mostrar para vocês uma matéria que eu li no The Hill e que você vai entender mais ou menos aonde eu estou querendo chegar com essa linha de raciocínio, tá? Essa matéria do The Hill que foi publicada hoje, ela está bastante interessante. Diz assim o título: Se a China falir, a economia mundial vai gaguejar. Ou seja, em outras palavras, a economia mundial vai quebrar. Procure essa matéria para você ler por completo, tá? Se você domina o inglês, é melhor. Mas existe aqui o sistema de tradução. Eu vou traduzir aqui porque que eu tô. Vou até botar o título aqui de novo para você ver traduzido. Ó. Quando a China desacelerar, a economia mundial vai gaguejar. Tem um trecho dessa matéria aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Se a economia chinesa desacelerar da mesma forma que a economia do Japão desacelerou nas 2 décadas seguintes ao milagre econômico e à bolha imobiliária das décadas de 60 e 70, isso terá um impacto profundo a longo prazo na economia mundial. A longo prazo aqui ele está sendo bem otimista, eu diria a médio ou curto. A China não gerará mais cerca de 1/3 do crescimento econômico mundial, como fez na última década. Já vou explicar isso para você. A China também não fornecerá mais o enorme apoio que deu até agora ao mercado internacional de commodities. Guarda essa palavra que eu já vou explicar. Ou aos mercados de exportação de seus parceiros econômicos asiáticos. Vou ler aqui só esse trecho aqui que é muito interessante. Olha só o que Napoleão disse. Deixe a China dormir, né? Napoleão supostamente disse, pois quando ela acordar, o mundo vai estremecer. Se ele estivesse vivo hoje, Napoleão poderia alertar que quando a economia chinesa desacelerar, a economia mundial irá gaguejar. Olha só, Napoleão supostamente disse isso há séculos atrás. E faz bastante sentido nos dias de hoje. Ou seja, a China ela já possui um papel histórico de intervenção na economia mundial muito expressivo. Há muito tempo, a economia global sempre foi dependente da China. Durante um período, essa dependência da China na economia mundial ela foi enfraquecida, muito enfraquecida, até a retomada da China ao cenário econômico de forma expressiva, usando uma outra estratégia. A partir ali da década de 80, quando a China começou a deixar de ser um país completamente ruralizado, né, para se tornar uma grande potência industrial. Qual foi essa estratégia? Oferecer serviços a baixo custo, onde o Estado, sendo controlado pelo Partido Comunista Chinês, né, detém todos os meios de produção, controla todos os meios de produção, ofereceu esse serviço barato para o restante do mundo,
Os gananciosos se achando os capitalistas, porque o bom capitalista não tem a intenção de explorar outro ser humano. O bom capitalista, ele quer que o ser humano cresça economicamente como ele. Porque a economia só gira se existem pessoas com dinheiro para gastar, com poder de compra, com oferta, com demanda. Mas não, esses capitalistas mequetrefes, gananciosos e medíocres, que envergonham pessoas que são assumidamente capitalistas como eu, foram para aquele capitalismo feudal, escravista, escravocrata. E viram na China uma oportunidade de fazer muito dinheiro gastando pouco. E assim terceirizou-se praticamente 75% da mão de obra mundial na indústria chinesa, que com o passar das décadas gerou uma dependência no mercado econômico mundial. E qualquer espirro que a China dá hoje acaba balançando o mundo inteiro. É por isso que essa matéria é interessante que você leia. Se a China se der bem, o mundo quebra. Porque vai haver um processo de transição onde a China ela vai subir o degrau, né, o lugar do pódio onde os Estados Unidos se encontram. E esse momento de transição vai afetar todos os países que têm sua economia atrelada ao dólar e vai ter muita desgraça. E se a China quebra, até mesmo os países fortalecidos economicamente, até mesmo os próprios Estados Unidos, vai para o fundo do poço. Vale lembrar que essa aqui não é uma análise xenofóbica, tá? É uma análise realista. Eu não tenho problema nenhum com a China se tornar a primeira potência mundial, a Rússia... Pode ser quem for se tornar a primeira potência mundial. O problema é quem está no controle do país, quais são suas intenções e o que isso vai resultar. Se a China se tornasse a primeira potência mundial com o intuito de fortalecer a economia global, tudo bem, mas a China desde o início sempre deixou claro que o plano de socialismo dela é apenas um projeto de poder do Partido Comunista Chinês. E a China sempre teve esse viés imperialista meio bem parecido com a antiga Roma, sabe? Então isso me preocupa. E esse processo de globalização, já vou explicar, tem uma diferença muito grande entre globalização e globalismo. Na década de 90, na década de 80, na década de 90, muitas pessoas enxergaram uma globalização com um olhar bastante negativo, porque não havia ainda essa diferenciação entre globalização e globalismo. Então, na década de 80 e 90, tanto Milton Santos como o Enéas Carneiro, ambos finados, intelectuais brilhantes que esse país teve, mas que não foram valorizados, eles alertavam sobre a forma que a globalização estava sendo conduzida, o que acabou resultando no globalismo. A globalização é boa, a globalização são acordos de negócios, são trocas de tecnologia, são ajudas mútuas, são reuniões, por exemplo, para pensar em defesa planetária, o compartilhar de ideias, enfim. Globalização é boa. Graças à globalização, eu estou aqui a quilômetros de distância de você e você está me assistindo em qualquer lugar do planeta. Isso é muito bom. O globalismo foi, aos poucos, uma vertente política, ou melhor dizendo, geopolítica, que acabou se tornando em um projeto de concretização de poder mundial, onde os países se tornaram completamente independentes do outro. E isso não foi muito legal. A China,
ela se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, justamente porque o Brasil é um grande exportador de commodities. E a China é quem mais compra commodities. Para dar conta da demanda dela no mercado mundial, no seu setor industrial, e para dar conta também das bocas e barrigas que ela tem para alimentar. A maior população do planeta está ali. Eu não quero me estender muito nesse vídeo, não vou deixar ele muito longo, mas para a gente fazer uma outra análise, para você entender o que eu estou falando, eu aconselho muito que você assista esse episódio do Roda Viva com o saudoso professor Milton Santos, meu conterrâneo, um grande intelectual que não foi valorizado nesse país. E Milton Santos já tinha grandes críticas à globalização, que hoje nós chamamos de globalismo. Isso não é conversa de bolsomínio. Até porque eu não sou bolsomínio e Milton Santos, para quem não sabe, era socialista assumido. E a maioria dos socialistas, progressistas e companhia limitada são extremamente a favor desse processo de globalização, entre aspas assim, da forma que ele foi conduzido. E Milton Santos faz uma análise desde da época ali das fugiu a palavra. Desde a época ali de 1400, 1500, descobrimento do Brasil, melhor dizendo, invasão do Brasil, enfim. Milton Santos, junto com o Enéas Carneiro, tentou alertar o que esse processo ia gerar. Que essa dependência econômica entre os países iria ser terrível. Que a forma como... A globalização em si não é ruim, mas a forma que ela foi conduzida nos levaria ao caos econômico que hoje nós nos encontramos. Tire um tempo para assistir. Eu já assisti essa entrevista, esse episódio do Milton Santos no Roda Viva, acho que umas 8 vezes. E eu tô sendo assim bem modesto, acho que foi até um pouco mais. Essa entrevista foi postada em 2015. De lá pra cá eu já assisti várias vezes, o que eu me lembro foi umas 8 vezes, se não foi mais. Tô malhando, às vezes dá vontade de ouvir. O que Milton Santos falou aquilo? Eu vou botar a entrevista, eu tô malhando, fico ouvindo. Tô correndo, tô fazendo alguma coisa em casa, eu tô ouvindo. As palestras de Milton Santos também são muito boas. Infelizmente tem muito pouco conteúdo audiovisual de Milton Santos sobre globalização. É importante que você assista isso, para você compreender melhor. Tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas aconselho que você leia a matéria do The Hill, pesquise, tá? E veja essa sabatina com o professor Milton Santos.